Olá pessoal, tudo bom? Aqui Rodrigo Viviani com História. Hoje falando para vocês sobre Roma, o fim do Império Romano, a queda do Império Romano do Ocidente. Nós vamos entender então como que esse processo se desenvolveu. Oh, tô com meu celular. um evento tão forte, tão importante, né, de uma dominação tão extensa e tão forte como era a antiga Roma. Como que ele caiu? Como é que sumiu e desapareceu este Império Romano? Então é isso que nós vamos falar hoje. Bom, nós sabemos que em aulas anteriores comentamos sobre a expansão de Roma. Antes mesmo de ser o Império Romano, Roma já estava se expandindo, atingiu ali seu ápice já no Império Romano, quando dominava uma boa parte da Europa, Ásia e norte da África. Muita coisa, realmente um império de extensão gigantesca e de poder gigantesco também. Para isso, nessa expansão, Roma, já no seu período imperial, que viveu ali do ano antes de Cristo, 27 antes de Cristo, até mais ou menos 235 depois de Cristo, um período que foi chamado de Pax Romana, porque era um período de razoável tranquilidade interna, mas eles precisaram fazer muitas lutas contra os países, contra as nações vizinhas, para conquistar e também não permitir que povos bárbaros ou povos germânicos invadissem o território deles. Então, para isso, eles tiveram que convocar pessoas para trabalhar no exército. Então, muitas pessoas estavam empregadas, por assim dizer, no exército romano, nas legiões romanas, as famosas legiões romanas, que estavam esparramadas aí em todo lugar. E isso alimentava, de certa maneira, essas pessoas que estavam ali trabalhando para o exército. Bom, depois de um certo tempo, começou a haver um declínio dessas expansões romanas. Elas passaram a diminuir. E essas pessoas que estavam nas legiões romanas começaram a voltar para Roma e para os seus territórios, meio que sem trabalho. Então havia uma grande quantidade de pessoas que começaram a ficar sem trabalho. Mas também, durante esse tempo, Roma mantinha as pessoas entretidas com panis et circenses, ou seja, com diversão e comida, por assim dizer. Um outro esplendor de Roma também nesse período foi o direito romano. Direito romano que se baseava desde a época da República, né, na ideia de que o povo tinha os seus direitos, os plebeus ganharam os direitos, conforme nós já vimos, e isso, de certa forma, foi mantido durante o Império Romano, embora o imperador tinha poderes ditatoriais. Mas havia ali o Senado, havia ali as câmaras da plebe, que tinham votos e tinham poderes e influência, sim. Aí, depois do imperador Nero, onde acabou aquela dinastia inicial ali, Juliana e também Claudiana, começou uma nova dinastia. Começou com Vespasiano. Então, Vespasiano era de uma dinastia chamada Flávios. E também os Antoninos. Este grupo aí ainda manteve um período da Pax Romana. Por exemplo, no caso de Flávio, ele foi na dinastia dos Flávios que foi mandado construir o Coliseu. Coliseu, que significa colossal, era um negócio gigantesco. Era um anfiteatro que servia para multiuso, com tamanhos colossais. Então foi na época do Flávio que foi mandado construir, né? Também nesse período haviam poetas, haviam escritores, teatro, música, a arquitetura romana também influenciou muito aqueles arcos, né? Então os pilares antigamente da Grécia foram adicionados a arcos e com esses arcos foram construídos muitas coisas nesse formato romano, inclusive os próprios falar oleoduto para trazer óleo, né? Não é isso. Os aquíferos, né? Aquedutos. Perdão. Esqueci às vezes das palavras. Os aquedutos que levavam água para distâncias compridas eram construídos então nesse formato aí dos arcos em Roma e também nos arredores.
Então veja, foi um período de grande glamour, onde Roma também começou a expandir a cultura deles para vários lugares. Então foi todo nesse período aí, né, nessas dinastias. Tem um negócio também chamado romanização. O que que é isso? Quando Roma conquistava territórios, então eles também romanizavam esses territórios. Eles impunham certas leis deles, impunham a cultura, a língua. Por isso a língua deles, o latim, acabou se expandindo por todo o território, todas as províncias, embora as províncias tinham o seu dialeto, seu idioma local, tinham a sua cultura, etc e tal, mas não teve como. A cultura romana acabou difundida totalmente. Isso nós temos um legado, porque aqui no Brasil nós falamos o português, que é uma língua de origem latina, já que Portugal também foi uma província romana durante esse período aí. E o idioma, então, romano influenciou o idioma falado na província ali em Portugal, que virou mais para frente, bem mais para frente, a língua portuguesa que nós falamos hoje aqui. Embora no Brasil a gente misturou também com outros idiomas, né? Mas no ramo da poesia, por exemplo, tinha o Virgílio, Cícero também, escritor, pessoas dessa época aí, e muitas outras coisas do esplendor de Roma. Bom, mas aí o que aconteceu? Roma começou a ficar grande, 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 pessoas começaram a ficar desempregadas pela diminuição da quantidade de guerras. A diminuição da quantidade de guerras de expansão também diminuiu a quantidade de escravizados, porque os escravizados vinham de capturas feitas nessas guerrinhas aí de expansão, e então isso também diminuiu. Começou a haver uma crise econômica, falta de trabalhador no meio rural e excesso de gente desempregada nas áreas urbanas. Então, com isso, houve um êxodo urbano para a zona rural. As pessoas começaram a voltar a morar em zonas rurais porque ali tinha trabalho, no campo. E muitos eram até essas pessoas que antes estavam em legiões urbanas. Aliás, em legiões legiões romanas nas guerras. Então isso ocasionou uma grande crise, uma crise de governança mesmo, uma dificuldade também em se manter um império tão grande, tão extenso, e de lá de Roma conseguir mandar, conseguir organizar, conseguir difundir tudo em territórios bem longes. Por isso, no período de 284 já depois de Cristo até 305 mais ou menos, Diocleciano, um dos imperadores romanos, ele resolveu fazer uma coisa maluca que acabou mais para frente destruindo o império. Ele dividiu a governança em 4 partes. Isso mesmo. Isso se chamou tetrarquia. Então ele determinou uma outra pessoa para ser o rei de uma outra parte, ou um imperador, e mais 2 generais dividiram mais outras 2 partes do reino, do império. Então o império aí já foi meio que dividido em 4 partes. Então isso não foi uma coisa tão interessante. Uma das partes, inclusive, já mais no Oriente, né, bem distante, né? Então, inclusive ele mesmo, Diocleciano, foi para lá. Com o tempo, isso causou grandes problemas, a ponto de Diocleciano abdicar do seu trono como imperador. E aí deu chabu. Quer dizer, não tinha mais imperador. Quer dizer, ficou um período de vácuo no poder, onde ninguém sabia quem governava, ninguém sabia de onde governar e assim por diante. Nesse ínterim, quem apareceu para dar uma acertada no negócio foi o Constantino, o Consta, ele mesmo. O Constantino, o imperador Constantino famoso. Esse é um dos mais famosos imperadores romanos. Por quê? Bom, ele conseguiu juntar toda a galera, conseguiu fazer então uma unificação novamente de todo o Império Romano, que estava uma bagunça, deu uma organizada, né? Tomou umas atitudes diferenciadas, por exemplo, ele foi liberal com respeito à religiosidade, começou a permitir que a religião fosse escolhida pelo povo à vontade. Então, isso por quê? Porque o cristianismo daquela época tinha surgido algum tempo antes, lá em Jerusalém, né? Lá na Judéia, na Galileia, região onde era uma província romana,
E ali surgiu então os seguidores de Cristo, seguidores de Jesus Cristo, uma religião nova, porque naquela região tinha os judeus. E os seguidores de Jesus Cristo pregavam que só existia um Deus, ao contrário da religiosidade romana, que acreditava em um panteão de deuses. Inclusive, o imperador era uma espécie de Deus e deveria ser adorado, deveria ser venerado. Mas o ensinamento de Cristo tirava um pouco desse glamour e poder do imperador. Enquanto era só um pequeno movimento ali na Judéia, estava tudo bem, mas o cristianismo cresceu, e invadiu todas as áreas da província romana, inclusive Roma, e por isso foram perseguidos pelas primeiras dinastias de imperadores romanos. Mas quando chegou em Constantino, cuja mãe já tinha se convertido ao cristianismo, ele começou a criar uma liberdade religiosa. Isso foi uma mudança e tanto. Com o tempo, né, ele aprovou o cristianismo, que já estava um pouco adaptado à religiosidade romana. Então veja só, não era o cristianismo verdadeiro, aquele original, ele já estava mesclado com costumes pagãos romanos, e essa mistura fez com que a religião, aos poucos, ali, o cristianismo desvirtuado, fosse aceito pelos imperadores romanos. Então, quando Constantino governou, ele deu essa autorização aí para a igreja. Além disso também, ele resolveu se mudar para uma cidade antiga chamada Bizâncio, que fica hoje na Turquia. Essa cidade era uma antiga cidade de um império chamado Império Bizantino, aliás, de uma cidade bizantina que se tornou depois o Império Bizantino, e essa cidade ele reformou ela e tornou ela a capital do império. Então ele deu o nome para ela de Constantino, o nome dele. Constantinopla é a cidade. Hoje ela é a cidade de Istambul, mas ela já foi Bizâncio e Constantinopla. Então dali ele resolveu governar. Bom, isso deu um outro problema. Qual o problema? O Senado enfraqueceu. Porque o Senado ficava onde? Em Roma. Longe, longe, longe de Constantinopla, aonde estava o imperador, e dali ele não queria voltar mais. Então isso tornou novamente uma problemática ali na governança do Império Romano. Veja que esse império muito grande é difícil de cuidar. Então na época de Constantino, ele fez essa mudança de capital para bem longe, mas ainda manteve o Império unificado. Só que depois, mais para frente, na época de Teodósio, ano 395, Teodósio, um outro imperador romano, resolveu então dividir novamente o império. Então ele resolveu fazer uma divisão que foi fatal para o Império Romano. A divisão do Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente. Então o Império Romano do Ocidente ficou com a capital em Milão, não mais em Roma, a capital em Milão. E ele cuidaria então de toda a banda ocidental. E o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, cuidaria da banda oriental. O que aconteceu é que a parte ocidental ficou bem fraca. Ela já estava sendo atacada por bárbaros ou por povos germânicos. Mas aí, sem o rei, com o Senado deslocado, o Senado em Roma e a capital em Milão, a coisa ficou difícil. Então, começaram a haver então as famosas invasões bárbaras. Bom, sobre isso, nós temos até um mapa. Essas invasões bárbaras, elas aconteceram aos montes ali. Bom, quem são os bárbaros exatamente? Não, bárbaros é um nome que era dado pelos próprios romanos, antigamente até mesmo pelos gregos, para qualquer outro povo que não falasse o idioma deles. Então, o que aconteceu? Você vai ver aqui no mapa que houve então inúmeras invasões à região que era dominada pelos romanos. Essas invasões vinham desses povos bárbaros, então, que habitavam a região onde hoje é a Alemanha e também o leste europeu, o norte europeu. Como você pode ver no mapa, o primeiro povo a ser atacado, a primeira província romana a ser atacada e dominada foi a Britânia, lá no alto, onde os saxões e também os anglos, eles tomaram posse dessa região e expulsaram os romanos dali. Então,
Roma já do Ocidente já havia perdido esse território. Depois, também os godos, eles invadiram a região da França. E depois que também foi invadida por outros povos, como os francos, que dominou a região onde hoje é a França. Você também tem aí os suevos, os ostrogodos, os visigodos. Com as setinhas nesse mapa, você consegue observar então o deslocamento deles, de onde eles saíram e para onde eles foram. Perceba que muitos se deslocaram do leste europeu. Por quê? Porque ali havia um povo chamado hunos, bárbaros, fortes, selvagens, que conseguiram expulsar pessoas que moravam ali e inclusive estavam tentando expulsar os chineses da China, a ponto de a China construir a muralha da China para se proteger deles. Então esse povo era bem guerreiro mesmo. Então por isso esses moradores dessas regiões começaram a migrar para a região onde estava Roma, onde estava a Península Itálica também, como você pode ver. Com o tempo, toda a região do Império Romano do Ocidente foi sendo derrubada e perdida aos poucos. Desde da Britânia até Portugal, Espanha, onde hoje é Portugal, Espanha, e toda a Península Itálica. Barbaridade, não? O que significa isso? Significa que o Império Romano do Ocidente está caindo. Então, depois dos saxões, em 400, os visigodos entraram na Gália, que é também parte hoje da França. Em 452, Átila, o líder de um povo, invadiu Pádua, Milão e dominou todas essas áreas do norte da Europa. E foi descendo, até chegar em Roma, onde eles saquearam e, finalmente, marca esta data, 476 d.C., Rômulo Augustulo, o último imperador do Império Romano do Ocidente, cai. Quando isso acontece, acabou Roma do Ocidente. Sobrou ainda o Império Romano do Oriente. Esse Império Romano do Oriente, que pega ali Constantinopla e um pedaço ali onde hoje é a Grécia, Turquia, etc. e tal, até o norte da África. Não, o norte da África era do Ocidente. Esse pedaço aí ainda vai ficar em pé como o Império Romano do Oriente, mas com o nome também de Império Bizantino por mais 1000 anos. Mas o verdadeiro Império Romano, aquele que abrangia toda essa área, já não existe mais. E a data é 476 depois de Cristo. Essa data é tão significativa que ela marca o fim do que os historiadores chamam de Idade Antiga, Antiguidade. Acabou a Idade Antiga e passa a iniciar, então, a famosa Idade Média. Esta é a data que se inicia, então, a Idade Média, 476 depois de Cristo. O que marca essa data? A queda do Império Romano do Ocidente, com o fim dessa dinastia gigantesca. E é isso, essa é a história do famoso Império Romano da Antiguidade. Agradeço vocês, até uma próxima, tchau!